Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula. O meu nome é Briane Mourão, sou professora de matemática e hoje a gente vai resolver uns probleminhas utilizando frações, tá? Então, normalmente eu começo a nossa aula colocando alguns avisos para vocês, colocando para vocês o que a gente está fazendo no comecinho aqui. Quem está participando comigo hoje na tradução para a Língua Brasileira de Sinais é o Efraim, né? Esse colega que já está aqui ajudando o tempo inteiro e está ficando craque em matemática. Estou achando que ele está gostando da disciplina da gente, hein? Olha só, a gente tem a aula no formato digital, né? Toda vez eu lembro a vocês que não só agora no ao vivo, mas no computador e no celular você consegue ver depois lá no YouTube, né? E ele tá com essa carinha assim, ó. Agora eu já atualizei aqui a informação, a gente tá aí com o canal, né, bem bonito do Educa Recife, você pode se inscrever nesse canal, vai ter a playlist da sua série, lembrando que as aulas estão sendo salvas com a data e com a disciplina, gente. Então, se você tiver dúvida, quiser rever essa aula, você anota a data e a disciplina para poder buscar lá, tá bom? Vai ser massa depois de revisar, né, os conteúdos. Lá também tem um chat, né? Você, na verdade, pode fazer o comentário no vídeo do YouTube e logo mais a gente já está fazendo os testes para que o aplicativo entre aí em ação e a gente consiga fazer essa interação ao vivo. Vai ser massa. Aqui a gente tem a Escola do Futuro. Eu estou trazendo para vocês porque logo no comecinho a gente não estava contemplando como que acessava a plataforma. E uma das dúvidas que chegou foi justamente essa, né? Então, ultimamente, nas aulas, eu estou trazendo essa telinha aqui, ó, para você buscar lá no Google Escola do Futuro em Casa. Daí ele vai mostrar essa tela para você quando você abrir o site e você vai clicar na abinha de estudante, tá bom? Daí você vai clicar em anos finais, porque do sexto ao nono ano são anos finais, né? E depois você vai buscar a sua série, nesse caso o sétimo ano, tá bom? Lá vai ter uma lista de arquivos e tudo mais. E o arquivo dessa semana, na verdade da semana passada que a gente está trabalhando, essa foi a aula finalzinho, né, da semana passada, ainda é a semana 23, tá certo? Para os outros colegas, a gente vai usar a semana 24, a minha aula a partir da outra vai ser a da 24, mas essa vai ser ainda da semana 23, para a gente concluir a ideia de probleminhas com frações, tá bom? Bom, nas aulas anteriores, na verdade, na aula anterior, falando sobre a ideia de equivalência e tudo mais, a gente viu várias ferramentas que ajudam a gente a fazer alguns probleminhas com fração. E aqui eu trouxe um resumo bem rapidinho para a gente lembrar de todas as etapas que a gente passou na semana passada falando sobre isso. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente viu a composição de uma fração, que o numerador vai representar uma parte específica na qual eu estou observando, e o denominador ele vai representar a quantidade total que foi dividido determinado objeto, determinada coisa. Então, aqui a gente tem o mesmo exemplo que eu usei na semana passada, para a gente fixar direitinho. A bateria foi dividida em 4 partes, e dessas 4 partes, a gente tem 3 que estão carregadas. Então, observa como está composta essa fração. 3, que é a parte que está carregada, está no numerador, está na parte de cima. E a gente tem 4 que está na parte de baixo, o denominador, se referindo à quantidade de pedacinhos que a gente partiu essa bateria, tá bom? Então, basicamente, essa é a ideia simples da gente compor uma fração, tá? Bom, aqui é aquele mapinha mental que a gente finalizou a aula sobre quais são as maneiras de observar a representação de uma fração. Aqui a gente tem 4 maneiras que se destacam e elas são assim, ó. A ideia de parte todo representa quando a gente tem um determinado valor, uma quantidade dividida, né, em algumas partes e observo um pedaço daquelas partes. Então, aqui na ideia de parte todo, a gente tinha o probleminha lá da primeira aula, que tínhamos um determinado valor dividido em 10 prestações, onde 7 foram pagas. Então, a gente tem 7 décimos desse valor, tá? Outra representação de fração é a ideia de quociente. O que é quociente, gente? Quando a gente estava trabalhando com a ideia de operações, a gente viu que quociente é o mesmo nome utilizado para divisão, né? Então, a operação de divisão também é chamado do quociente entre 2 números. E aí, o exemplo que a gente teve na aula passada foi a divisão de uma determinada quantidade de balinhas pelas amigas. Nesse caso, foram 27 dividido para 3.
que é igual a 9. Por que a gente mostra desse jeito se normalmente a gente já faz a divisão sem nem pensar disso? Porque mais na frente a gente vai precisar que você associe essa maneira possível de representar uma divisão. Então aqui eu estou mostrando uma divisão óbvia, uma divisão rápida que você aí do 7º ano consegue já fazer essa divisão, porém eu não posso deixar de mostrar que isso aqui existe, porque mais na frente a gente vai precisar disso, tá bom? A ideia de fração de quantidade, que é essa parte aqui do carrinho, ó, a gente tinha um exemplo em que um determinado trajeto completo era de 200 quilômetros e o carro percorreu 3/4 desse trajeto, né, desse percurso inteiro. E aí a gente tinha que fazer a fração desse valor para saber a quantidade de quilômetros que foram percorridas. Então, qual que era a ideia aqui, né? A quantidade total, que é o meu denominador, foi 4. Então, eu tinha que dividir o percurso inteiro em 4 partes, para saber qual era o valor de uma dessas partes. 200 dividido para 4, a gente obteve 50. Só que eu tenho dessas 4 partes, 3 que foram percorridas. E aí, a gente fez 3 vezes 50, que deu 150. A ideia da gente agora não é somente fazer uma divisão, como estava aqui. A gente percebeu que o denominador era a maior parte, né? Era a quantidade, na verdade, total de partes, e queria calcular quanto que media 3 dessas partes. Então, a gente teve que dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, né? A gente fez meio que um ciclo. Então, não esquece dessa dica, tá bom? E a última ideia, que é uma das ideias mais frequentes, principalmente quando a gente trabalha com a ideia de pesquisa, de estatística, de jornais, de algumas informações que são necessárias às comparações entre as opiniões das pessoas, é a ideia da razão. Aqui a gente estava fazendo um exemplo bem simples, onde a gente comparava a quantidade de meninos e meninas diante de um total de pessoas na sala. E aí a gente tinha, ó, nesse exemplo, meninas com estudantes, né? A divisão de meninas com estudantes dava uma fração onde tinha 10 meninas em 30 estudantes. Mas se a gente fizer a simplificação da fração, que a gente vai lembrar já já, né? A gente pode tirar os zeros dividindo para 10 e fica 1/3. Mas como é que eu vou ler isso, esse 1/3? Como é que eu vou expressar essa comparação entre esses valores? A gente vai dizer que a cada 3 estudantes, um deles é menina. Então, vê como é que fica diferente essa ideia de comunicação. Aqui a gente expôs 4 maneiras de observar a representação de uma fração, e essa última aqui já dá essa noção de comparar, né? Comparar a cada tanto eu tenho tantas pessoas. A cada 3 estudantes eu tenho uma menina. Então, guarda essa informação. Quando a gente chegar em estatística, a gente vai relembrar desse contexto aqui, tá bom? E aí vamos relembrar das ferramentas. Toda vez que a gente está trabalhando com a ideia de fração, a gente precisa fazer algumas operaçõezinhas com elas. E essas operações são dadas através desses exemplos que a gente vai trazer aqui, resgatando as ideias que a gente teve na semana passada. Então, vê, aqui a gente tem frações equivalentes e a gente já viu que essa nomenclatura, essa ideia de fração equivalente é representar a mesma quantidade utilizando outras frações. Então, aqui eu tenho 1/2 e esse 1/2 ele vai representar 2/4 da mesma maneira que o 2/4 vai representar 1/2 nesse contexto aqui, ó. A gente dividiu a pilhazinha, né, a ideia do carregador, aqui ao meio, né, da carga da bateria, e aqui eu tenho 2/4 que também está representando a parte de baixo aqui nessa mesma divisão, só que aqui está 4 partes e aqui está 2 partes. A ideia é, se eu for dividir tudo para 6 agora, ó, eu vou ter que pegar 3 partes para representar o mesmo pedaço, né? O mesmo valor aí referente a essa divisão da bateria, tá? E aqui no finalzinho a gente tem uma divisão em 8 partes. Só que a gente já viu esse exemplo antes e lembra de como que a gente pode fazer para obter essas frações equivalentes. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Esses são os mecanismos que a gente pode ter para poder fazer essa comparação entre esses valores. Vê, eu posso fazer a fração equivalente aparecer multiplicando uma fração inteira. Então, aqui a gente tinha 1/2, que quando eu multiplico por 3, vai dar 3/6.
beleza? Porque 1 vezes 3 vai dar 3 e 2 vezes 3 vai dar 6. Perfeito. Mas eu também posso fazer a divisão. E se eu fizer a divisão, eu tenho que fazer a divisão também nos dois termos, tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, 4/8 dividido para 2 vai dar 2/4. A gente obteve uma fração diferente da primeira, mas que representa o mesmo valor. Briane, até aí nada de novidade, a gente já viu essa ferramenta antes. Então, só para a gente finalizar esse revival aí, né, voltando a essa ideia, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Simplificar frações significa o quê, professora? Significa que a gente vai dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor, até chegar numa fração em que a gente não consegue dividir mais. Olha aqui, a gente tem 4/8, que eu já deixei bem apagadinho para a gente ver que as divisões já aconteceram. Aí, quando a gente divide por 2, fica 2/4. Quando eu divido por 2 de novo, fica 1/2. Mas será que eu tenho outro número que dá para dividir 1 e 2 ao mesmo tempo? Eu acho que não, hein? E quando isso acontece, ó, quando eu não consigo mais dividir os dois números pelo mesmo valor, a gente vai dizer que essa fração ela é irredutível, tá certo? Esse nomezinho aqui é exatamente isso. A gente não consegue mais reduzir. Por isso que ela vai ser chamada de irredutível, tá bom? Tudo novo? Nada, né, gente? Até agora a gente só viu coisa de relembrar o da semana passada. O último contexto, e aqui onde eu fiz aquele resuminho, tá? Todos os esquemas aqui são utilizados para a gente compor a ideia e lembrar de ferramentas simples, para que a gente consiga fazer as comparações. Quando a gente trabalha essa noção de dizer quem é uma fração maior ou menor que a outra, a gente tem aí 3 situações que podem ajudar a identificar essa ideia. Se eu tenho denominadores idênticos, eu vou fazer a comparação dos numeradores. Quem for maior vai ser a maior fração. Então, se eu tenho 3/8 e 2/8 para comparar quem é maior que quem, o 3 é maior que o 2. Então, 3/8 é maior que 2/8. A gente viu essa ideia até com a pizza, não foi? Bem fácil de assimilar. Com denominadores diferentes, não posso fazer mais essa comparação dos numeradores, não. Primeiro, a gente precisa fazer com que os denominadores fiquem idênticos, e aí a gente utiliza essa ideia. Para isso, a gente pode trabalhar com a fração equivalente, ou a gente pode calcular o MMC. A gente viu 2 opções para fazer essa transformação aqui, ó. Então, se eu tenho 2/3 e 3/4, os denominadores 3 e 4 aqui precisam virar os mesmos denominadores. E aqui a gente conseguiu transformar os 2 em 12, e por isso a gente mudou o numerador também, né? 4 vezes 3 vai dar 12, e 2 vezes 4 vai dar 8, ó. Uma fração equivalente a essa anterior. Agora, eu tenho o denominador 4 que virou 12. Foi vezes 3, né? 3 vezes 4 vai dar 12 e 3 vezes 3 vai dar 9. Pronto. Agora que os denominadores estão idênticos, a gente consegue fazer a comparação de quem está em cima, né, dos numeradores. E aí a gente observa que o 9 é maior do que o 8, por isso, voltando às frações originais, a gente tem 3/4, que é maior do que 2/3, ou, lendo de lá para cá, 2/3 é menor do que 3/4, tá certo? Lembra disso, né? E o último caso, foi um caso bem divertido que a gente viu por aqui, era a ideia de comparar quando os denominadores são diferentes, mas os numeradores são iguais. A gente prefere dividir ali o lanche com 5 pessoas ou com 3 pessoas? Então, quer dizer que quando a gente divide com mais gente, significa que a gente tem uma quantidade menor, né? Então, olha que diferente, quando o denominador for maior, a quantidade que eu possuo vai ser menor, porque eu vou estar dividindo com mais pessoas. E se eu tenho o denominador menor, a minha fração vai representar uma quantidade maior. É só você lembrar dessa ideia de dividir o lanche, que eu tenho certeza que você não vai esquecer, tá certo? Então, aqui o objetivo da aula é a gente resolver alguns probleminhas com fração com essa ideia interpretativa. A gente vai resolver os problemas e logo em seguida a gente vai observar quais foram as estratégias que a gente utilizou para fazer essa resolução.
como é que vai ser a interpretação desse problema para que eu consiga fazer a escolha da ferramenta necessária e aí conseguir resolver. Então, vou começar com um probleminha bem simples, ó. Na Olimpíada de Matemática, Eduardo acertou uma das 2 questões de lógica. Fábio acertou 6 das 18 questões de geometria. Gabriel acertou 9 das 36 questões de estatística e João acertou 4 das 20 questões de medidas. Quem obteve o melhor desempenho? E aí, gente? Seria quem acertou mais em número? Mas acertar mais em número ia ser meio que injusto, né? Porque a quantidade de questões foi diferente para cada um deles. Então, eu acho que não é essa a ideia, não. Quando a gente trabalha com essa noção de desempenho, a gente tem a comparação entre os valores. Você aí que gosta de futebol já deve comparar bastante o saldo de gols do seu time preferido. Então, essa noção de comparar o desempenho é você fazer a comparação do acerto de acordo com o total. No caso do futebol, dos gols realizados com o total de jogos da partida ou com o total de gols, né, daquele jogador ou daquela partida. Então, quando a gente vai observar esse contexto aqui, ó, a gente vai ter que trabalhar com a ideia de razão, que foi um exemplo que a gente viu agora com meninas e estudantes. E aqui a gente vai comparar, ó, a quantidade de acertos com a quantidade de questões que ele estava fazendo. O Eduardo, ele estava fazendo uma prova de lógica, onde ele acertou uma de 2, beleza? O Fábio, ele estava fazendo uma prova de geometria, onde ele acertou 6 de 18. O Gabriel, ele estava fazendo uma prova de estatística e acertou 9 das 36. Já o João, ele estava fazendo uma prova de medidas e acertou 4 das 20. Apesar dessas quantidades aí nos denominadores serem bem diferentes, quando a gente trabalha com a ideia do rendimento, a gente quer saber a relação entre esses valores. Então, a ideia aqui, eu vou tentar simplificar essas frações para ver o que a gente vai conseguir, né? Propositalmente, para um exemplo mais simples, eu trouxe aqui que todas as frações a gente vai conseguir simplificar bem rapidinho, tá? Então, 1 sobre 2 do Eduardo não dá para a gente simplificar, vai ficar assim mesmo. Agora, o 6 e 18, eu consigo simplificar, né? Dividindo por 6 os 2 valores, a gente vai ter 1/3, beleza? Agora, o 9 sobre 36, né? O 9 e 36 avos. Como é que vai ficar? Simplificando essa fração, a gente vai dividir por 9 e vai ter 1 sobre 4, beleza? E a última, a gente vai ter 1/5, né? Se eu dividir 4 e 20 por 4, a gente vai ter 1/5. Bom, a gente viu agora há pouco um exemplo desse tipo de comparação. Se eu observar 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e 1 sobre 5, olha como a professora foi legal, já escolheu alguns exemplos para que a gente conseguisse entender melhor esse contexto. Qual dessas frações poderia representar um desempenho melhor, né? Uma quantidade maior nesse sentido de ter acertado? Eu tenho certeza que você lembrou que quando a gente tem um menor denominador, a gente tem a maior quantidade. Poxa, nem valeu. Foi o último exemplo que eu dei aqui para vocês, não foi? Então, a gente teve esse caso aqui, ó. Quando os denominadores são diferentes, a gente vai observar que dividindo pela maior quantidade, eu tenho o menor valor. Mas como a gente procurava o maior desempenho, a gente procurou o menor denominador. Olha, maior desempenho, menor denominador. Dá para perceber esse joguinho aí das palavras? Então, vamos lá. Um outro exemplo que eu trouxe aqui foi para a gente fazer agora essa comparação entre fração que completa a ideia. Vamos dar uma olhadinha aqui no problema. Ó, das 42 balas que Lila tem, 5/7 é de morango, o restante é de maçã verde. Quantas balas de maçã verde ela tem? Ai, gente, eu adoro bala de maçã verde. E aí, quando a gente observa isso, essas balas de maçã verde, ela vai me dar, inclusive, tá? Então, vamos observar aqui. 5/7 já mostra a ideia de fração. E essa ideia de pedaço, de partir, a gente percebe que o denominador aí foi 7, né? Então, quer dizer que essas 42 balinhas, elas foram divididas em 7 grupinhos, 7 partes, onde
5 dessas partes é de morango e o restante é de maçã verde. Então, a gente tem 5/7 de morango. Será que você consegue aí rapidinho dizer para mim qual é a fração que representa a quantidade de maçã verde? Se de 7 partes a gente tem 5 partes de morango, significa que 2 dessas partes são de maçã verde, né? 2 mais 5 vai dar 7. E aí a gente compõe o grupo completo das balinhas, tá certo? E aí a gente vai calcular agora 2/7 do total de 42. Lembra disso? Pronto. Aqui é a ideia da gente fazer a resolução dessa pergunta, né? 2/7 de 42. Quanto que vai dar isso, hein? Primeiro a gente vai dividir pelo 7 e vai achar uma parte, né? Então, 42 dividido para 7 vai me dar 6 balinhas. Essas 6, elas representam uma parte. Mas aqui está dizendo que a gente pegou 2, né? Então, vezes 2, a gente vai ter 12 balinhas de maçã verde. Beleza? Primeira coisa que a gente observou nessa questão foi a ideia da fração que foi dada, 5/7, mas a pergunta não era sobre o sabor de morango, né? Era sobre o sabor de maçã verde. Então, eu precisei observar a outra fração e depois, com essa daqui, a gente conseguiu resolver esse problema, tá bom? Preste atenção sempre nesse comando que a questão vai te dar, porque a gente pode utilizar essa noção de fração para completar esse pedaço todinho aí. Se tinha 5/7, quanto que faltava? 2/7. E aí, a gente conseguiu concluir a nossa questão, tá bom? Nesse exemplo aí, a gente utilizou a ideia de fração de uma quantidade, né? A mesma ideia lá do carrinho que a gente viu no comecinho, tá bom? Um outro exemplo, olha, essa daqui foi massa também. A gente já fez uma questão parecida com essa antes, hein? Júnior comprou 76 bolas de gude para dividir para seus 4 filhos. Quantas bolas de gude cada filho recebeu? Ah, essa daí foi muito fácil, professora. Essa daí a gente já fez uma questão que parecia com essa ideia das balinhas na outra aula, não foi não? Então, vamos lá, ó. Eu tenho 76 dividido para 4. Isso vai me dar 19 bolinhas de gude para cada filho. Então, percebe que essa questão aí, ela foi bem mais rápida, não foi? Que a anterior. E é essa a informação que eu quero trazer. As duas questões, tanto a anterior quanto essa, trabalharam com a ideia de fazer essa divisão. Mas na anterior, a gente estava calculando a fração de uma quantidade, né? Então, a gente precisou fazer um mecanismo um pouquinho mais comprido para poder descobrir qual era o valor que representava aquela quantidade das maçãs verdes ali, das balinhas de maçã verde. Nesse exemplo que a gente está observando aqui, a operação que a gente utilizou foi mais direta, né? Ele tinha uma quantidade e queria dividir para os filhos. Então, a gente já tem a ideia de que aí, vocês lembram? Qual que é a ideia que a gente trabalha com essa noção de fração? O que é que fração pode representar? Nesse caso, a gente estava trabalhando com a representação de quociente, né? Quando a divisão ela está sendo realizada ali bem rápido. Eu quero fazer uma divisão e eu posso expressar isso através de uma fração. Lembra da dica que eu dei para vocês? Nem sempre a gente vai precisar expressar essa divisão numa fração, não. Pelo contrário, eu acho que você até pensou, disse assim, professor, isso aí é rapidinho, a gente já faz essa divisão. Mas a gente precisa lembrar que a fração também pode ser usada para representar isso. E essa informação vai ser usada um pouquinho mais na frente, tá bom? Então, não esquece disso. Então, trouxe um outro exemplo. Esse daqui só de ler, eu acredito que vocês vão lembrar. Presta atenção aqui nesse enunciado, ó. Numa sala de aula, temos 2 meninos a cada 3 meninas. Se nessa sala há 25 estudantes, quantos meninos e meninas tem nessa sala? Quando a gente fez a leitura, eu tenho certeza que você já identificou qual que é a comparação que a gente está fazendo aí, né? Eu dei a dica lá da palavrinha a cada, né? Então, essa noção de maneira de falar, essas palavras-chave que a gente utiliza, já lembra qual é o tipo de ideia de fração que eu posso usar nessa questão aqui, ó. A gente tem que a comparação inicial é de 2 meninos para 3 meninas, ó. 2 meninos a cada 3 meninas. Então, eu posso fazer a representação desse jeito. Porém, ele está dizendo que nessa sala há 25 estudantes.
Então, como é que eu posso fazer essa ideia? Ele me deu grupos separados, né? Meninos e meninas. Então, quer dizer que eu posso utilizar essa noção juntando esses grupos. O que eu posso dizer aqui, ó? Que existem 2 meninos a cada 5 estudantes. Mas espera aí, professor, esses 5 estudantes veio de onde? Aqui a gente tem, ó, 2 meninos e 3 meninas. Então, eu juntei esse 2 com esse 3 e viramos 5 estudantes. Um grupo de 5 estudantes, eu tenho 2 meninos dentro desse grupo, onde 3 são meninas. Por que a gente fez esse modelo? Porque inicialmente aqui a gente tinha conjuntos separados, né? A gente tinha grupos separados. Meninos no numerador, meninas no denominador. Mas a informação que a questão me deu de quantidade mesmo foi do total de estudantes. Então eu não ia ter como fazer essa comparação, não agora, né? Não inicialmente. Então a gente fez uma fração que representasse a parte, olha a outra ideia de fração, com o todo, né? Com o total nesse contexto aqui, 2 meninos a cada 5 estudantes, beleza? E agora a gente vai fazer a ideia de razão mesmo. Isso significa que quando eu comparo 2 para 5, eu vou ter alguma fração onde o meu denominador vai ter que ser o total de estudantes dessa sala, ó. São 25 estudantes aqui. Qual será a multiplicação que a gente pode fazer com 2/5 para virar alguma coisa 25, né? Qual é o numerador que vai aparecer aqui? Esse aí é pedir demais, professora. A senhora já sabe que a gente sabe aqui e já conseguiu resolver essa questão. A gente tem 10 meninos para 25 estudantes, não é? Porque se a multiplicação aqui do 5 para virar o 25 foi vezes 5, o 2 vezes 5 também vai ter que dar o 10 aqui. Só que a questão, ela faz uma outra pergunta, ó. Quantos meninos e meninas tem nessa sala? Descobrimos os meninos. E agora, para descobrir as meninas? Num instante, né não? A gente vai pegar o quê? O total de estudantes e retirar os meninos. Então, a gente tem 15 meninas. Tenho certeza que vocês acertaram por aí, viu? O grupo aqui, ó. Esqueci dessa informação que eu tinha colocado, mas é só para a gente entender, né? Que o 25, que são os 25 estudantes, foram separados em 10 meninos e 15 meninas, tá bom? No exemplo anterior, a gente usou a ideia da fração que representa a razão entre grandezas. Então, a gente percebeu que essa relação ela pode aparecer com essa palavrinha a cada e trazer para a gente a necessidade de fazer essas comparações. Nesse último exemplo, foi um exemplo bem legal, porque ele comparou meninos e meninas, mas a informação numérica que ele deu foi do total de estudantes. Então, eu precisei compor a fração de outra maneira para poder fazer essa relação, tá bom? O último tem aqui, ó. Um pintor misturou 4/5 de um galão de tinta verde com 5/6 de um galão de tinta amarela. Os galões tinham a mesma medida de capacidade, perdão. Nessa mistura, há mais tinta verde ou mais tinta amarela? Então, ele quer que a gente compare, né? Quem que é a fração maior ou menor aí? Então, a gente vai ter que comparar 4/5 e 5/6. Denominadores são diferentes, né? Quando os denominadores são diferentes, o que a gente faz? Tem que deixar idêntico, né, gente, para comparar. E aí a gente tem duas possibilidades. Aqui, como a gente já fez no comecinho com equivalência, a gente vai concluir aqui com o MMC. Então, 5 e 6, ó, a gente vai decompor, né? E decompondo esses números em fatores primos, a gente vai dividir para 2 o início. Então, vai ficar 3 aqui, ó, 6 por 2 dá 3. E não dá para dividir mais, né? Dividindo por 3, a gente vai ter aqui o 1. O 3 por 3 vai dar 1 e o 5 repete. Não tem mais como dividir. Agora o 5 por 5, e aí a gente conclui com 1 aqui. Lembrando que o MMC é a multiplicação de todo mundo, né? 2 vezes 3 vezes 5 vai me dar 30, que vai ser o meu novo denominador. E quando a gente acha esse novo denominador 30, eu tenho que ver 5 vezes quem vai dar 30? Vezes 6, né? Então, 4 vezes 6 vai me dar 24. Mesma ideia para outra fração, ó. Para o denominador virar 30, vezes esse 6 aqui, foi 5, né? 5 vezes 6 vai dar 30 e 5 vezes 5 vai dar 25. Então, a gente agora que tem o denominador idêntico, consegue comparar as frações. Ó, significa que o 25 é maior do que o 24, então essa fração é maior do que essa.
a gente tem que nessa mistura, há mais tinta amarela, porque essa fração ficou maior que essa, beleza? Para a gente encerrar, a gente tem aí o nosso ciclo de novo, né? Nosso resumo de novo. E a ideia que a gente usou foi essa ideia aqui do meio, tá bom? Então, gente, é isso. Já está no meu tempo aqui no finalzinho da aula. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. Essas telinhas que a gente colocou são importantes que você guarde como resumo. A gente vai utilizar essas noções mais na frente e eu espero que você grave isso, tá? Porque aí quando a gente precisar da ferramenta, você não esquece mais. Então, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais, pessoal!